Bom, pessoal, boa tarde. Informando aí a todos os presentes que essa reunião está sendo gravada, tá bom? Eu não sei se alguém da prefeitura aí vai querer fazer alguma abertura, não lembro exatamente quem tem participado aí das últimas reuniões. Deixa eu ver aqui, tem a Carla, alguém que vai fazer alguma abertura aí, pessoal? Eu já posso. Não, acho que você já pode começar, Francisco. Então, maravilha, agradeço aí, viu, Carla? Pessoal, então, o objetivo dessa reunião aqui, pelo nome que eu estou vendo, não sei se todos aqui estiveram presentes nas reuniões que precederam a esta, mas o tema aqui é especificamente a parte do catálogo de materiais, tá? Por quê? Nós estamos trabalhando na implementação aí do CIAFIC, né? E surgiu a necessidade de implementarmos um novo módulo aqui dentro da empresa para ser implementado juntamente com o CIAFIC para fazer essa parte de controle de contratos, tá? Desde ali da parte da ata de registro de preço até o controle e execução propriamente dito desses contratos, tá? Então, como é o nosso objetivo efetuar um controle da parte tanto física quanto financeira, né? Desde o início das nossas reuniões lá, que nós já havíamos sinalizado a necessidade, a importância de integrarmos ao catálogo de materiais aí da prefeitura, né? Então, essa é uma reunião que é mais para eu ouvir nesse primeiro momento do que falar, porque o objetivo é esse, eu precisava conhecer um pouco como é essa estrutura de vocês, do catálogo de materiais, né? Se vocês puderem me descrever até como que é a parte de cadastramento de novos bens, novos materiais, novos produtos, de onde surge essa demanda, até o cadastramento em si e culminando aí na parte da estrutura dos dados, né? Já que o nosso objetivo aí é falar de integração, e a gente precisaria tá discutindo também, debatendo aqui um pouco sobre a estrutura dos dados, né? Então era isso. O que eu tinha para falar era isso. Se alguém puder ir me posicionando a respeito dessas questões aí, agradeço muito. Tem alguém aí da equipe do Geraldo? Porque de quem está aqui como pregoeiro SMA é Shirley? O cadastro SMA. Vocês estão me ouvindo? Cadastro SMA é a Shirley. Shirley, é com você essa parte do cadastro de materiais? Não, né? É com a equipe do Geraldo, né? Cadastro de SMA é Fernanda. Você está sem microfone? Shirley ou Fernanda que está falando aqui? Eu estou falando aqui com o Fernando, porque ele também teve um problema, que ele não está ouvindo as pessoas que estão falando aqui na reunião. Então, ele está entrando de novo, porque a equipe lá do Cadastro SMA, acho que ele está tentando conectar o microfone, a gente precisa aguardar um pouquinho para ver se eles conseguem entrar para poder explicar como é feito esse cadastramento, Francisco. Tranquilo, cara, a gente aguarda, sim, não tem problema não. Agora, não sei se alguém do sistema que cuida do Sigma, se pode dar alguma, já pode ir falando sobre como é a base, quais são as informações também, não sei se isso também ajudaria, Francisco. Sim, ajuda muito, né? Eu quero justamente chegar nessa parte, entender um pouquinho o negócio antes, mas é importantíssimo a gente entender aí, porque o objetivo maior aqui é a gente integrar os dois sistemas, né? O novo módulo de contrato, ele já possui
né, uma estrutura de registro desses dados, né, estruturados segundo aquela classificação do Federal Supply. Então, a gente já tem esse nível de controle hierárquico. O que a gente vai precisar entender aqui é ver, conhecer um pouco melhor das estruturas de vocês e falar um pouco dessa integração, né? Tem alguns campos aqui que a gente quer entender hoje, como é que vocês classificam esses produtos, esses itens aí de vocês no catálogo, para a gente ver se tem um outro campo que a gente pode utilizar aqui para trazer do nosso lado. Enfim, nesse primeiro momento aqui, a gente conhecer um pouco do todo, e aí talvez em algumas outras reuniões a gente ir especializando e aprofundando de uma forma mais direta em cada assunto. A Felícia levantou a mão aí, porque eu até pedi a Kátia para ver quem poderia já ir. Já começar a falar sobre isso antes que o pessoal lá da área mesmo de negócio consiga. Só para a gente não perder tanto tempo. Enquanto, na realidade, não é perder tempo, né? Mas é aguardar, né? Eu poderia adiantar alguma coisa do ambiente da parte técnica, tá bom? Do que a gente tem. Que eu acho que é importante, vai agregar aí para vocês. O Sigma é uma aplicação que é no grande porte, então tem uma equipe aqui presente também que cuida dessa aplicação, ela está no grande porte. Tecnicamente, a gente tem uma réplica das bases que estão no grande porte, tem um processo que a gente chama de Data Bridge, é um software, né, de Data Bridge que lê as tabelas, os datasets no grande porte e trazem para um ambiente Oracle, tá? E é uma atualização de, tipo assim, de 15 em 15 minutos. Eu não sei aqui, quando você fala em cadastramento, eu não sei qual está sendo o encaminhamento aqui. Eu acredito que o cadastramento, o Sigma ainda vive, né? E acontecerá, sim, uma integração das informações, assim como existe do Sigma para o Fincom, para essas outras aplicações, tá? Então, no Sigma, então, o Sigma no Oracle, tá? Já tem alguma coisa mapeada, tipo, tem uma visão que faz digamos, uma tradução do que era no grande porte, porque, bom, tem uma arquiteturazinha que a gente construiu para ter uma leitura mais, digamos, palatável do que aquela do próprio grande porte, com a nomenclatura um pouquinho mais entendível, né, digamos assim. Aí, essas visões que foram criadas, foram criadas até para espera um instantinho. Foram criadas para atender a construção de uma API, tá? Então, a gente tem umas APIs, tem uma API que faz, que retorna os materiais, que retorna algumas coisas, tá? Agora, eu teria que lembrar melhor, mas nota fiscal, tem algumas movimentações que ela foi construída para isso, para atender mais especificamente a um outro projeto chamado OS Info da saúde, ligado às organizações sociais de saúde. Mas aí, então, a gente tem esse ambiente numa plataforma baixa, replicado da alta, o que facilita depois, né, eu acho, né, que fica mais interessante a conversa, porque no passado era, e até hoje, eu acho, né, o próprio Fincom, o Sigma gera um arquivo numa determinada área, tem a questão de um FTP, que leva os dados, a conversa é de arquivo para cá, arquivo para lá. Se puder ter essa defasagem de tempo, né, a gente tem essa informação atualizada de 15 minutos, a gente pode rever essa integração, se for esse caminho, né? Então, tecnicamente, temos isso.
Agora, outra coisa que eu não entendi, e o César Teixeira me adiantou, né? Por exemplo, você falou em contratos. E contrato, eu acho que é uma outra. Você ligou o contrato ao material, eu não sei qual é de fato, essa ligação. Bom, aí precisava entender um pouco melhor sobre isso. Só sobre esse ponto aí, Felícia, só para te deixar um pouco mais a par, porque como eu colocava, o nosso intuito aqui é construir esse módulo de que vai fazer a gestão de contratos. Só que, neste módulo de contratos, é objetivo da prefeitura controlar tanto o físico quanto o financeiro. Vou te dar um exemplo. Firmo um contrato com a empresa, sei lá, para fornecer computadores para a prefeitura. Então, o computador em si, ele é um bem material, um item aí de um catálogo de materiais que a prefeitura possui. Então, eu preciso desse vínculo. O que eu preciso nesse momento é dessas informações desse catálogo de materiais. E aí, talvez um bom início aí, eu já levanto alguns questionamentos, né? Primeiro, quem que é antes da gente até entrar, por isso que eu falava no início, talvez antes de entrar na parte mais técnica, para a gente falar de web services, estruturas de dados, acho que é importante a gente equalizar um pouco o negócio em si, né, do que a gente está falando. E até por esse motivo, eu pedi aí, eu gostaria de entender algumas partes mais conceituais, antes da gente entrar no escopo mais técnico. Tá? Eu só estava adiantando, mas agora já entrou, o Geraldo, estou vendo que entrou, ele vai poder aí assumir aí, então vou ficar aguardando. Ela só queria adiantar alguma coisa, tá? Não, perfeito, então, agradeço. Agora, sim, acho mais importante essa parte do negócio tá bem clara. Gente, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, Geraldo, tudo bem? Sim, ouço você alto. Bom dia, não, boa tarde, né? Desculpa o atraso, estava atendendo aqui uma colega que estava com problema numa licitação, uma licitação bem importante, desculpa aí. Francisco, volta aí essa questão do entender o catálogo que você estava querendo falar aí com a Felícia. Você queria ver a questão administrativa, como é que acontece a catalogação, controle e gerenciamento desses itens em termos de compra, o que você quer saber? Isso, então, de uma forma até breve, talvez um pouco superficial, eu queria entender um pouco do processo como um todo, antes da gente entrar na parte mais específica. Por exemplo, a primeira pergunta que eu faço aqui, né, quem é a pessoa, o setor, na verdade, responsável pelo cadastramento aí de novos itens de materiais? E aí qualquer produto em si, né, por manter todo esse padrão. Somos nós aqui, a Coordenadoria de Suprimento e Logística vinculada ao Fábio. Coordenadoria de Suprimentos e Logística, vinculada à Coordenadoria Geral de Suprimentos e Infraestrutura, que é vinculada à SubGGC, da Roberta. Ah, tá. Então está vinculado à SubGGC, né? Isso. Perfeito. Aí vamos lá. Hoje vocês têm, então, esse cadastramento aí desses itens, hoje ele é feito em qual ferramenta, em qual plataforma? Ele é feito no Sigma. Feito no Sigma, que aí já vai de encontro ao que a Felícia me explicava. Hoje é uma aplicação aí de grande porte, um data center aí, que de 15 em 15 minutos essas informações vêm para um banco Oracle, é isso, né? Isso. Aí ela captura lá. Pronto, perfeito. Dito isso, aí agora o que eu gostaria, entendi um pouco desse fluxo, vocês são os responsáveis dessa estrutura. E aí eu queria entender, então, agora, Geraldo, quais são os níveis de cadastro que vocês têm, como que é a classificação desses dados aí quando você faz um cadastro de um novo item, ou até mesmo manter os itens atual. Eu queria entender um pouco dessa estrutura, como é. Tá, o princípio da catalogação, ele vai a partir do demandante, né? O item, ele chega lá na secretaria ou órgão, uma necessidade de compra de um produto. Eles vão no catálogo, verifica se aquele produto existe ou não, aí vai naquela fase de licitação, opa, a gente tem que comprar XYZ quantitativo de item. Antes de finalizar o termo de referência, eles nos encaminham esse termo de referência com as características do serviço, quando é o caso,
para que a gente coloque esses itens no catálogo para eles executarem em termos de referência ou serviço. Tem, aí eles já pegam o item e vão fazer a aquisição. Depois desse procedimento, aí é feita a licitação. No momento do cadastramento, o que a gente pede para as pessoas? A gente já tem um padrão descritivo de item. A gente utiliza o Federal Supply Classification, igual o governo federal, grupo, classe, tá? E criou uma subclasse, e depois um sequencial. A questão do diferencial, que no governo federal, eles perderam por excesso de informações. Exemplificando, o mesmo item do catálogo deles podem ter N aplicações distintas. Caneta, fornecida em caixa, milheiro, cento, dúzia, é um único código. Entendeu? O que diferencia é uma identificação alfanumérica na especificação do item. Que eu acho que isso não dá certo em nenhum sistema possível, né? Mas, bem, não sou eu para criticar o trabalho deles. Mas o nosso não tem essa questão, um único código vai representar um único produto. Código com a estrutura do agrupamento, classe, subclasse. São um total de 11 caracteres, os 2 primeiros é o grupo, os 2 seguintes, junto com os 2 primeiros, formam a classe do produto, os 2 sequenciais, a subclasse, tem um sequencial de 3 códigos que vão identificar o item dentro da subclasse, e dígito verificador, que são os 2 últimos códigos do produto. É essa a estrutura que você quer saber? Perfeito, Geraldo. É essa mesmo. Então, olha só, você foi falando, eu fui anotando. Hoje vocês têm aí o grupo com 2 dígitos, né, a identificação. Depois eu vou querer entrar no detalhe de quais informações você tem em cada um desses níveis, tá? Mas por hora aqui, só para eu já deixar registrado. Então, você tem o grupo com 2 caracteres, a classe com 2 caracteres, a subclasse com mais 2 caracteres, e aí o sequencial, né, que seria o item em si com 3 caracteres, é isso? Isso. É isso mesmo. Perfeito. Então, hoje você tem essa estrutura aí de 4 níveis. Eu não ficou claro aqui para mim, porque você mencionou aí a unidade de fornecimento, a forma como isso é dividido em unidade, caixas, etc., né? Isso é ele é cadastrado, então, no caso aí da prefeitura, de forma separada. É isso mesmo, né? Você não tem lá dentro dentro do sistema, nada que eu consiga, a não ser os itens que são desmembráveis, né, ou divididos, né, tipo quilo, metro, tonelada, que você tem lá a separação em casas decimais, que você pode ter o metro em decímetro, centímetro, o quilo em decilitro, mililitro, e por aí vai, entendeu? Tá. Fora isso... Simplificando esse exemplo da caneta que você deu aí, Geraldo, então, por exemplo, você tem um item caneta azul, uma unidade, e você tem um segundo item chamado caixa de caneta azul, seria isso? É exatamente isso. Maravilha, compreendi. Tá. Compreendi, perfeito. Deixa eu anotar aqui. Tá. Um outro ponto importante aqui para a gente agora, Geraldo, era eu entender quais informações você tem em cada um desses níveis aí. Você acha que é possível demonstrar para a gente, falando? Eu não sei qual que seria a melhor estratégia aí, o que seria mais fácil aí para vocês. Por exemplo, no cadastramento de grupo, já que vocês seguem a estrutura do Federal Supply Classification, né? Dentro do grupo, quais informações você tem ali registrado dentro do grupo? Mas os atributos mesmo. Eu vou ter dentro grupo classe. Dentro do grupo, eu vou dividir ele de acordo lá, né, armamento, material de escritório, funilaria, etc., dentro do agrupamento. Deixa eu tentar pegar aqui. Geraldo, eu tenho ela aqui já até aberta, se te facilitar, que é bem a estrutura. Prefere? Posso apresentar e vou te mostrar também, mostrar o que a gente já tem, que é grupo, classe, subclasse, todas elas.
Não, deixa eu Bom, passar, tá deixa eu bom. passar para ele a estrutura da prefeitura, porque lá tem a nomenclatura de acordo com o Federal Supply. Depois eu passo a grupo e classe rapidinho. Fazenda. Subsecretaria. Cadê? Como é que eu faço compartilhamento aqui? Cadê? Tá aqui. Janela. Localizou aí? Localizei. Francisco, tá visualizando a lista de Sim. classificação? Beleza. Sim, está aqui na tela. Essa aí, ela é publicada, a última revisão dela foi em 2016. Ela tem essa generalidade na parte inicial do sistema, tá? Sobre a questão do que é. E embaixo, na parte 2, ela vem dando a questão das definições de padrão de informação. Daqui a pouco eu passo para vocês a questão o e-mail onde isso está localizado. E aqui vem a estrutura, tá vendo? Armamento e componentes, aí vem várias outras. A gente criou ao longo dos anos alguns outros agrupamentos que não tinham no Federal Supply lá na base americana, tá? Mas aí foi de acordo com a nossa necessidade, normalmente tentando obedecer o máximo possível o padrão deles, tá ok? Aí depois ele cria um índice de grupos e classes, dividindo, tá? O código de grupo e o sequencial desse código de grupo cria a classe do material, tá? O agrupamento é o 10, a classe dele 1005. Aí é Perfeito. armamento e componente, o 1005, armamento de fogo e componente. Lá depois dessa identificação por agrupamento, né? Aí ela começa a ser detalhada. O que ela contém ou não contém dentro de cada classe, tá? E essa informação, ela também está disponível dentro do Sigma. Tem lá um classe mate dentro do Sigma. Traz as mesmas características, tá? Só que tem que ir por tela. E tem um relatório, tá? Que é emitido também. Deixa eu pegar agora o Sigma, mostrar aqui. Consulta. Geraldo, esse Pode documento que falar. você apresenta aí em tela, é um documento que pode ser compartilhado conosco? Está compartilhado com toda a rede, toda a prefeitura. Qualquer um pode Maravilha. acessar, só um minutinho. Tá, joia. Dentro do sistema, Francisco, ele vai ser apresentado desse jeito aqui, tá vendo? Você vai entrar com um grupo, classe,
informar nota, inclui, exclui, e ele vai te trazer a descrição dos itens. Tá? Então, você tem isso através do sistema também. O que eu não tenho aqui é a subdivisão a divisão em subclasse, que isso aí só está interno do sistema. Tá? Consulta subclasses. Tá vendo? Visualizando aí? 10.05, 00, 95 e assim vai, tá? Aí vai ter praticamente os mesmos padrões, se a grupo, classe ou a subclasse está ou não desativada, e tem um descritivo de cada um. Ah, perfeito. Tá, deixa eu passar aqui o link do catálogo. Do ClassMate, perdão. Com relação a isso, você tem alguma outra informação que você queira saber? Então, ali você estava me mostrando o grupo, classe e a subclasse. E o último nível ali, o item, né, o sequencial, como é que ele é apresentado aí para vocês? Deixa eu ver as informações que ele tem. Normalmente, o padrão da informação ele vai ser descrito assim, vamos supor, papel reprográfico. Código do material, grupo classe, subclasse, o sequencial e gera um dígito verificador. E aqui vai algumas informações, se o item é ou não gêneros alimentício e a classificação dele dentro de gêneros. Se está desativado, ele pode ter ou não um item substituto. Tá? O nome padronizado, normalmente, é um campo com 30 caracteres. O complemento são 50 caracteres. E esses dois campos, eles compõem a informação que normalmente está na área da gestão de estoque, porque como eu não tenho eu posso até ter a informação toda, mas não é necessário, às vezes, para o pessoal que trabalha na área de estoque, ter a descrição do produto, acondicionamento, ou seja, informações que acabam enchendo muito a questão dos itens na movimentação. Então, para eles, a gente coloca as seguintes informações: código, nome padronizado, complemento, unidade de consumo e se o item é consumo permanente. Está ou não ativo, entendeu? Porque já vai uma informação. Para quem visualiza através dele completo, aí já tem a descrição detalhada, que são 6 campos com 78 caracteres, código do Comprasnet, que é o código registrado lá no sistema de Comprasnet, para a gente identificar o item ou produto, uma linha de acondicionamento, também 78 caracteres, unidade de consumo, identificação se é consumo permanente, se possui ou não referência, status dele, se ele tem um histórico, a gente guarda esse histórico dentro do próprio sistema, toda vez que faz uma alteração, e aquela alteração é significativa, a gente cria o produto e coloca lá dentro. Registro de preço, tipo de medicamento, termolábico controlado, padronizado, uso geral continuado ou tabelado, se o item está em uma ata de registro válida, se é sustentável e se ele pertence a registro municipal de medicamentos especiais. Tá? E um campozinho de observação. Deixa eu levar aqui para a tela de referência. Na tela de referência, eu tenho um campo que vai dizendo que aquelas características têm que ser atendidas pelo, no mínimo, um ou mais tipos de marcas de produto, tá? Mas isso não é relevante em termos de classificação. Se não tiver essa questão da referência, ele pode ser cadastrado normalmente. Uhum, entendi. Mais alguma outra informação? Ali, voltando na tela anterior ali, Geraldo, por favor, você colocou uma informação ali, naquela do detalhamento do item.
cadastro do material. Isso. Desce um pouquinho aí, por favor. As últimas informações que você falou aí. Isso, ali, ó. Ata de registro válida, essa SRP aí, né? Como que você... Existe algum tipo de integração ou é só uma marcação que vocês fazem aí mesmo? Isso aí, quando a gente começou a trabalhar na SRP, isso estava quase que internamente com a gente, mas era alimentado, tá? Isso não tem integração com o Fincom, ou agora não é mais nem Fincom, né? Não tinha integração, era um flag que era manual. Entendi. Não, perfeito. Ok, deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Uma outra pergunta, que isso era uma dúvida que eu tinha desde quando nós estávamos ainda analisando lá aquela parte da solicitação das atas. Eu tinha uma dúvida que era se existe algum marcador que permitisse uma vinculação contábil nessa estrutura do catálogo de materiais, seja pela natureza de 8 dígitos, seja alguma referência nesse nível. Existe aí nesse catálogo, não, geral? Deixa eu pegar aqui as tabelas. Aqui, tá vendo? Onde está aqui, cadastro estoque por plano de conta. Eu tenho essa informação, mas é interna na área de gerenciamento e gestão de estoque. Eu tenho plano de contas, aí tenho sequencial, tá? Que isso aqui é fixo na CGM. Aqui o sequencial 01, aí de acordo com o plano, e aí eles vão informar. E o órgão ou setor que está fazendo aquela aquisição, estocagem, vai indicar aqui qual é o produto. Tá? Que esse produto, no plano de contas da entidade, pertence a essa conta XYZ. E aí tem um referencial na área de estoque que ele vai poder retirar o relatório por plano de contas, que foi uma exigência da CGM para as empresas e autarquias públicas. Para a administração direta, eles nem cobram isso, mas isso aí é para Multirio, Rio Luz, Sete Rio e assim vai. Certo. Então, basicamente, o que você tem aí é justamente um mapeamento. Informa o código da conta contábil ali e aí relaciona quais os materiais são vinculados a essa conta, né? Isso, exatamente. Perfeito. Isso é um registro, é um cadastro separado que você tem aí dentro do Sigma, né? Isso, mas não está lá na área de materiais, não, tá? Por quê? Tá. De acordo com os contadores da indireta, na época da reunião, eles podem ter planos de conta, código de conta diferentes para materiais idênticos dentro da prefeitura. Eu não sei por quê, mas segui a linha de raciocínio de todo mundo, entendeu? Eu criei, mas dentro da especificação daquele almoxarifado que estivesse fazendo a movimentação. Como isso atrelava a questão do plano de conta na prestação de contas, seria mais ideal que tivesse lá dentro mesmo. Perfeito. Maravilha. Um outro ponto aqui, bom, entendi, já vi aqui o que você tem dentro dos cadastros aí do grupo, classe, subclasse e o material, né? E agora falando um pouco mais dessa parte técnica, vocês hoje têm já algum serviço web que nos permitiria fazer uma consulta desses dados, Geraldo? Já pensando, entrando em falar integração já agora... O que acontece? Dentro dessa opção, a gente tem disponível, já é mandado, tanto catálogo de materiais, serviços, agrupamento, classe, subclasse, e as informações de unidade de consumo, acondicionamento, tá? Para, inclusive, multas lá para a CGM. O que pode ser feito é pegar essa pasta, colocar disponível para vocês. A gente está começando a trabalhar agora com um banco de dados para disponibilizar esses catálogos, mas ainda está meio embrionário. A gente tem conversado com a Felícia e com o pessoal que tem aí um ambiente para a gente colocar tudo isso disponível, para a gente até mesmo trabalhar aqui de uma forma mais direta, porque hoje, para que eu mexa dentro do banco, eu utilizo uma ferramenta que é bem arcaica e difícil de trabalhar, que é o Dargal. Aí, colocando nesse banco,
ele estaria disponível para a gente poder fazer o manuseio dele de uma forma mais adequada. Mas ainda não tem nada disponível externamente. A gente está pensando em criar isso. Para isso, a Felícia aí seria a pessoa mais indicada para dizer quando, se, como a gente pode fazer isso. Pessoal aí do Plan Rio. Perfeito. O Wallace levantou a mão aí. Fica à vontade, Wallace. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei um pouco depois na reunião, estava na outra reunião com a CGM, mas vocês mencionaram aí serviços, né? Os serviços estão na mesma estrutura apresentada ou eles Não. estão apresentados numa estrutura diferente? O serviço está em outra estrutura. Perfeito. Em relação aos arquivos que vocês comentaram que são disponibilizados para a CGM, esses arquivos também é a mesma estrutura que vocês utilizam para os credores, né? Que parece que os fornecedores também são encaminhados, não é isso? Para o FinCom? Também. Eles também são encaminhados. Fornecedores, multas, tudo que você entender que não é nativo da CGM, catálogo, materiais e serviços, fornecedores, aplicação de multas, sanções administrativas, entendeu? Contas, ele vem em algum momento dentro do Sigma puxar essas informações. Ou de forma direta é realizado por mim ou pela Shirley, ou indiretamente é realizado pelo pessoal do Tesouro, quando cadastra a conta do usuário, do fornecedor que vai receber, né? Perfeito. Como nós estamos ainda aí vislumbrando possibilidades de como que os credores serão atualizados no CIAFIC, se serão atualizados a partir desses arquivos, porque agora a parte financeira está vindo do Carioca Digital, né, os domicílios bancários dos fornecedores. Me parece que a parte que não é financeira, né, a cadastral, vem do Sigma, né, que é onde o fornecedor é registrado para fins de participar de processos licitatórios. E também tem aqueles fornecedores que são eventuais, que eles são cadastrados pelas pontas. Então, nós temos essas diversas origens de fornecedores hoje chegando ao FinCom, e a gente tem que avaliar se é possível manter essa sistemática, ou seja, se vocês puderem nos passar os layouts desses arquivos que estão sendo disponibilizados para o FinCom, já nos ajuda também a tomar algumas decisões nesse sentido. Tá, isso aí acho que tem que ser tratado direto com o pessoal da Carla Lino lá, a Magali, que eles têm a noção do que é carregado. Mas com relação a esses diversos formas de acesso de cadastro fornecedor, só tem uma forma. Toda a informação de fornecedor vem da Coordenadoria de Infraestrutura e Normas de Aquisição, que é a Shirley, entendeu? É ela que define e é só ali que faz esse cadastro. Ou de forma direta, que nem eu falei com você, que é a própria Coordenadoria de Infraestrutura e Normas de Aquisição que faz o cadastro quando a empresa vem fazer a solicitação de registro cadastral aqui, ou de forma indireta, quando a empresa é eventual, né, que eu acho que é a Cinechele, que vocês colocam esse registro para ser feito pelo usuário setorial de cada órgão, secretaria. Não é isso, Shirley? A Shirley respondeu ali dizendo que é isso mesmo. Ok. Esses arquivos, então, é com quem que a gente obtém esses layouts e exemplos desses arquivos que estão sendo enviados? E Plan Rio. Foi plano, né? Tá. Perfeito. A Felícia levantou a mão. Por favor, Felícia, pode falar. Só aproveitando aqui que o Wallace também chegou depois, e a sua último pedido, Francisco, e lembrando até Geraldo, eu já havia comentado um pouquinho antes de você entrar, foi montada uma API, retornando um pouquinho mais até para o Wallace, que chegou depois. O Sigma está numa plataforma alta, né? A conversa com ele normalmente era por arquivos, texto, né? Mas acontece que houve uma aplicação, houve um desenvolvimento de uma API,
para um sistema em que a gente usou uma outra solução, que é a do DataBridge. O DataBridge é um software que faz uma leitura do grande porte e traz todas as estruturas de 15 em 15 minutos, atualizando os dados no Oracle, tá? Num banco, na plataforma baixa, no Oracle. E para a construção daquelas visões, daquelas APIs, né, que tem informação de material, de grupo, classe, bem tudo isso que, ou pelo menos parte do que, não vou dizer tudo não, tá? Mas para a API, o que era necessário, mas o básico do grupo, descrição do grupo, classe, descrição da classe, por aí vai. Aqui, e aí poderia fazer uma revisão. Foram criadas visões, né, na plataforma, no Oracle, para traduzir essas informações que estão vindo do grande porte. Do Sigma do grande porte. Então, ela é atualizada de 15 em 15 minutos e foi construída APIs para retornar a informação, tá? Era só para fugir um pouco. O Pedro já fez uma vez uma avaliação dessas APIs, não me lembro se chegou a algum termo ou não. Na época, ele disse que era mais ou menos, né? Temos os fornecedores eventuais já mapeados dessa forma, né? E não tem de tudo, mas pode se construir para ter uma conversa Oracle com Oracle, né? Seria mais simples do que por arquivo, é um pensamento. Né? Além disso, só complementando um pouco o que o Geraldo tinha comentado, está tendo um movimento de se levar essas informações para o Data Lake, o Sigma para um Data Lake da prefeitura, tá? Mas vai ser um trabalho que vai ter um esforço, vai ter uma demora maior, né? Que é levar, esse data lake fica numa nuvem, tem toda uma complexidade aí de integração, né? Acaba aparecendo se precisar esse tipo de integração com as mesmas informações que vão para a nuvem, e que hoje já tem, e quando falta, né? A gente solicita, olha, está faltando mais essa estrutura que vai ser importante nessa replicação da plataforma alta para a plataforma baixa, pelo DataBridge, a gente consegue também. Então, hoje a gente tem fornecedores eventuais, o que eu lembro, né? Material, grupo, classe, subclasse, serviços, não está na API, mas a gente já construiu a visão dos serviços, que era uma pendência que o Pedro Marques comentou que faltava, e outro serviço precisou. E, inclusive, essa das sanções administrativas, também, recentemente, a gente precisou construir uma visão para atender essa parte. Né? É só um caminho, aí a gente precisa ver qual é o mais interessante aí para vocês, para a gente seguir. Felícia, ótima notícia, hein? Porque eu acho que esse aí vai nos economizar um bom tempo, viu? Se a gente, inclusive, poder ter acesso a essa base Oracle, né? Se ela estiver no mesmo banco que for rodar o CIAFIC, ou com o DB-Link, a gente tiver acesso a ela, a gente certamente vai economizar um tempo que hoje é precioso para a gente. Excelente, a gente vai realmente tentar explorar esse caminho. A gente só precisa, vai ter sempre fazer a validação, se é isso, se falta alguma coisa, mas hoje a gente tem, eu posso até dar uma olhada, não são muitas, apresentar o que a gente tem já na plataforma baixa, e se me permitir aqui, vou compartilhar, posso compartilhar? Por favor, Felícia, por favor. Gente, é excelente.
Estão vendo aqui? Sim, já está Então, visível aqui para nós. então, tá vendo? Eu tenho algumas estruturas já montadas com visões, né? Simplificando a nomenclatura usada, né? Fazendo concatenações. Então, se, por exemplo, mais ou menos o que o Geraldo foi apresentando, né? Começava com um avião de classes, não era? Grupo, classe, subclasse. Então, tinha o grupo aqui, né, um código, a descrição e o status, né? Se eu puser aqui a coordenada aqui, ele até começa, lembra, com aquele armamentos e componentes que ele mostrou lá, tá? Perfeito. Esse status 0 e 1 aí, tá vendo? O 1 é inativo, né? Pelo visto. Tem até uma informação se, né? 0 está ok e status não. Então, tem o grupo, tem a classe e a descrição da classe, tá? Mesma coisa, né? Vou fechando aqui, vai ficar mais fácil. Grupo, classe, a subclasse, tá? Com a sua referência, tá? E o material. O material, ele acaba sendo já uma concatenação de grupo, classe, quer ver? Grupo 99, classe 05, subclasse, né? E aí, só que ele acrescenta, como o Geraldo comentou, o sequencial e mais os dígitos verificadores. Então, o material inteiro pronto, né? Aí tem um nome, nome padronizado, nome complementar, né? Placa de sinalização. Aí tem todas as informações, qual a unidade, descrição detalhada, data da desativação, status e renome. É menos do que o Geraldo apresentou aí, né? De informações, de flags, é um pouco menos, mas possível de corrigir. E a parte da unidade, também tem uma estrutura de unidade, tá? A parte bulbo, e temos, além disso, o fornecedor, no fornecedor eu já tenho um CNPJ, aqui, né, pode ser CPF ou CNPJ, o indicador se é jurídico ou físico, não deve ser isso, a relação, né, inscrição municipal, estadual, razão social, tem várias informações aqui, o nome fantasia, nome do contrato, do contato, e-mail do contato, fax, tem várias informações de logrador que tem que validar aí com o gestor, qual o interesse, se está certo, né, também. Acredito que sim, porque está sendo usado em outra ferramenta, mas às vezes um detalhe ou outro está faltando, enfim. A tradução está aqui, tem a do fornecedor sem vínculo, né? Aqui chamou sem vínculos, eu achei que eram os eventuais, talvez seja a mesma coisa, tá? Que já tem um pouco menos de informação. Os procuradores virtuais. Né? E é isso. E serviço, que faltou eu mostrar. O Sigma é bem mais do que isso. Né? Deixa eu ver aqui qual é a detalhe. Mas isso foi montado para atender, por exemplo, uma aplicação e foi feita uma API em cima dessas visões. Mas se a gente tiver alguma integração, seria mais... aliás, aí tem que fechar, se estão todos os campos aqui, tá? Porque isso aqui tudo é baseado... Aqui é a tradução o banco mesmo do Sigma, deixa eu confirmar aqui. É o DB Sigma, tá? É um outro esquema que tem realmente a origem do dado. Cada dado está numa estrutura
com esse nome. Por exemplo, aqui é serviço, mas lá é F004O. Então, aqui eu tenho a estrutura do DB Sigma, que eu vou ter as tabelas dele, tá vendo? E tem muito mais do que a das visões que a gente está trabalhando. A gente está pensando agora em levar essas estruturas para esse data lake, mas aqui a gente já tem elas aqui prontas, e a tradução delas lá naquele que pode ser compartilhado. Essa área daqui, a gente não faz um compartilhamento direto, porque é a comunicação do grande porte com essa plataforma baixa. Então, a gente separou, né, numa arquitetura, um outro esquema, onde a gente lê a informação do DB Sigma e cria objetos... Cadê ele? Sigma. Né? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí a gente... Eu vou até te pedir, viu, se você puder ainda deixar ele ali na tela, Felícia, por favor, que eu tenho algumas dúvidas ali. Se você puder voltar aí teu compartilhamento. O Wallace, fica à vontade, Wallace, levantou a mão aí, fica à vontade. Assim, é só já para tentar tirar um proveito aí ver se a gente consegue agilizar algumas coisas. Eu vi numa das tabelas que tem um campo data última atualização. Esse campo facilita a sincronização de bases. Você lembra qual? Não sei se foi serviço ou se foi fornecedor. Eu já não me lembro. Um deles tem. Deixa eu ver se foi esse. Essa aí. Se isso é um padrão dos arquivos do Sigma, porque eles facilitariam muito a sincronização de dados, porque a gente pegaria somente os registros que tivessem sido atualizados a partir da última sincronização. Deixa eu ver. Isso já funciona assim hoje, Wallace. A gente teve uma carga inicial, mas assim, aquilo que roda diariamente é só efetivamente aquilo que foi atualizado, né? Perfeito. Perfeito. Essa aí é do fornecedor. Então, a gente já consegue atualizar os nossos fornecedores automaticamente a partir dessa tabela, sem muita dificuldade, desde que os atributos, né, que eu acredito que estão aí, a gente também não é tão exigente assim nos atributos, né, que é mais uma referência na contabilidade. Enfim. Então, acho que a gente consegue. Estou lembrando aqui um detalhe, falando do fornecedor eventual, né? Estou vendo aqui que essa visão de fornecedor, ele junta uma estrutura de dados, a pessoal da equipe vai saber melhor, com uma outra, que é a F501, que é a eventual. E aí tem uma informação, se é acrescentada aqui, se é fornecedor eventual, sim ou não. Na mesma estrutura do fornecedor, tem as duas, entendeu? Fornecedor não eventual e o eventual. Excelente, excelente. Francisco, era isso aí. Pode... Sim, obrigado. Obrigado. Felícia, eu ia te perguntar ali, se você puder abrir, por gentileza, a view de serviços. Isso. Aí minha pergunta agora, não sei se seria você ou Geraldo aí que me responderia. Eu estou vendo aí que você tem aí justamente uma visualização específica para serviço e um código. Eu observei que esse código foge padrão ali daquele cadastro da hierarquia Federal Supply. Grupo, não, classe... Esse padrão aí, ele obedece o cadastro municipal, o CAI. Entendeu? Se você pegar a matriz do Código de Atividade Econômica da Fazenda, esses 6 primeiros itens, esses 6 primeiros códigos, eles fazem referência estritamente ao CAI. Não coloco nada aí dentro que não esteja definido na Fazenda.
O que acontece? Como a fazenda ela tem uma restrição com relação aos fornecedores, perdão, aos prestadores de serviço, de repente o aluguel de um veículo seja o mesmo código, tanto para uma bicicleta, quanto, perdão, uma moto, quanto para um caminhão, e a gente criou uma subdivisão, entendeu? Colocando mais 4 códigos, 4 números, mais 2 dígitos verificador. E aí eu faço esse desmembramento interno. Posso mostrar por aqui para você tentar entender isso? Pode sim. E aí já para você também demonstrar, então assim, para ficar claro aqui para mim, então não tem vínculo. O teu cadastro de serviços é algo separado daquela estrutura Federal Supply. Ele não tem a dependência hierárquica de grupo, classe, subclasse, não, né? Não, a dependência que ele tem é com CAI. Perfeito. É, Então, é outra dependência, é outra questão. Não tem nada a ver com o material do Federal Supply, não. Perfeito. Então, o teu cadastro de serviços é uma tabela única ali. Aí falando, talvez antes da Felícia sair aqui, então a parte de serviços é um registro único, que é uma tabela única, certo? Tá, eu preciso que você me esclareça aí como assim tabela única, porque eu vou ter lá dentro tanto a questão do código em si, quanto também a tabela da unidade de serviço, tá? E tem uma outra tabela, que são os códigos de atividade econômica em si, entendeu? Uhum. Dentro, para compor isso, na verdade, são 3 ou 4 bancos de dados que a gente tem para compor o código de serviço. Se eu estou entendendo o que você quer me perguntar. Não, vamos lá, me apresenta a tela aí, que acho que talvez você até clareie um pouco aqui para mim, eu vou te questionando aí, à medida que você for me apresentando em geral. Tá. Bem, esse aqui é o código de serviço, tá? Deixa eu pegar aqui um por Deixa eu pegar um ativo aqui. Uh-uh. Esse aqui é o código de serviço, tá? A estrutura do código todo. Aí eu vou ter aqui os 6 primeiros números que faz a cabeça do código de serviço, que eu obedeço o padrão de acordo com o CAI, tá? O sequencial e o dígito verificador. Um campo específico para o código ComprasNet, o nome padronizado do veículo, do tipo de serviço, uma unidade de serviço, tá? Isso aqui fica em uma outra tabela separada. E a descrição do serviço, esse aqui são 5 campos alfanuméricos, 78 caracteres. Uma informação se tem necessidade de técnicos, se tem registro de preço. E o atributo de serviço, ou o código CAI do serviço, tá? São 3 campos, que também está numa tabela separada. Se o item está ou não ativado, se ele está tabelado. Quando a gente identifica aqui que é cadastro de fornecedor, o que acontece? A matriz desse código, se fosse 0001, ela vai lá para a catalogação de material, catalogação de material não, cadastro de empresas, para gerar o certificado das empresas.
tá? Isso dentro do Fincom, eu não sei se ele tem uma necessidade, mas é um retorno para o pessoal da Coordenadoria de Infraestrutura e Norma de Aquisição quando emite o certificado, tá? Quando for sempre que 1000 ao contrário, esse item tem que estar flegado, senão a pessoa que faz o cadastro de fornecedores não identifica que essa matriz de código é uma prestação de serviço para ser registrado lá no fornecedor, tá? E aí é isso. Tá ok? Não, perfeito, Geraldo. Deu para compreender aqui, sim. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui. Tá, um outro, já até para já ir ficando bem evidente aqui, a Felícia nos mostrou ali aquele banco Oracle já com umas views montadas. Felícia, é possível nós já termos acesso a esse banco aí para a gente fazer algumas consultas e algum processo inicial de carga aqui? Eu até te pergunto isso porque, pelo seguinte, hoje a gente está correndo aqui contra o tempo, né? Contra o relógio. E essa apresentação que você nos fez aqui nos animou muito, né? O fato da gente ter acesso direto aos dados aí através de view, isso daqui vai fazer com que a gente ganhe um tempo precioso, né? Um tempo que a gente pode deixar estender um pouco mais. Quando eu falo no sentido de construir serviços web para consumir tudo isso, né? Então a pergunta aí que eu faço é possível a gente já ter acesso a essas informações? A esse banco de dados? É possível sim, a gente vai ter que ter autorização. Rapidinho, Felícia. Essa daqui é o código, hein, Francisco, que você está vendo aí em tela, o código de atividade, tá vendo? A gente obedece esse padrão aqui que vem lá da Secretaria Municipal de Fazenda. E eles têm as definições de acordo com a prestação de serviço. É ele que a gente adota para criar o código de serviço lá dentro. Tá? Isso vem da Fazenda. Maravilha. Você pode também me encaminhar esse documento aí, Geraldo, por gentileza? Tá, mas eu não sei se está atualizado, cara, mas eu te encaminho. Não, até mais para referência mesmo, não precisa ter essa preocupação, não, porque eu fazendo a análise aqui durante a implementação, isso nos ajuda muito. Tá bom, vou te encaminhar agora. Agradeço. Sim, Felícia, você dizia Pode aí prosseguir. do inclusive essa tabela é de outro esquema, que tem também a mesma tipo de atualização, o código a gente chama do CAI, está lá no esquema lá da Fazenda, do Sinai, mas parece que tem outros tipos de informações que são agregados aí como código de serviço aqui pelo Sigma, né? Então, tem sim. Então é melhor já ver do Sigma, eu acho que está a correção toda aí. Mas é possível sim, a gente vai precisar abrir um chamado, tá, na operação aqui, pedindo a criação de um usuário e senha, mas eu vou precisar da autorização do gestor, que está aqui presente, e pode ser mesmo por e-mail, uma autorização do gestor para criar esse mecanismo. Tá? Perfeito. Então, essa base aí que a gente formalizando a solicitação, ela já é uma base que é atualizada da produção de 15 em 15 minutos, não é isso? Isso. Maravilha, fantástico. As informações que você precisa para a gente formalizar, isso daí é o quê? Nome, CPF, e-mail? Quem que vai receber essa credencial para acessar? Quem é nome, CPF, e-mail, que vão mandar por e-mail, provavelmente, e a autorização do gestor, né? Isso vai ter uma comunicação com o banco de dados Oracle, né? Aí eu acho que está aqui dentro da Fazenda, então também tem que passar a string de conexão, né? Acho que a gente poderia passar pela coordenadoria aí para fazer essa interface. Eu acho que sim, Wallace. Manda para mim,
E aí eu mando para quem, Felícia? Eu mando para o Geraldo, para você, é isso? Melhor? Na verdade, é melhor centralizar com a Kátia, né? Kátia, Era isso que eu ia falar. Sim. Tá, Porque então aí tá bom. a Kátia Kátia centraliza distribui para isso. mim. Tá bom. Aí é interessante saber, porque eu até passei para a Kátia a relação das visões. Quais delas têm interesse? Deixa eu ver se... Recentemente eu estava trabalhando nisso e tinha deixa eu ver se é essa imagem aqui, que tem parte dessas informações. Vou compartilhar de novo, não sei se interessa aqui para vocês. Que é... Espera um instante. E a estrutura, aqui tem outras telas, né? Mas tem o grupo, né? A descrição do que tem em cada campo e ver quais. Não tem todas, né? Tem de serviço, unidade, material, essas todas a gente falou. Aqui eu não me lembro o que era. Tem algumas visões, a grande maioria. Saber quais se são todas as visões que a gente tem, né, e que vocês vão querer olhar, mas era bom a gente entender quais que vocês de fato vão usar, né? Por exemplo, aqui é movimentação, que foi feita para a nota fiscal, para esse outro API que eu comentei com vocês, né? Que a pessoa informava acho que o número da nota, e aí vem o fornecedor que traria na API, né? O fornecedor, né, que emitiu aquela nota, etc., era um outro controle, era usado aqui. Felícia, Eu acho que não é o escopo. Felícia, não. Esse Aqui daí, não, esse não, né? Esse daí não é o escopo com relação ao gerenciamento e gestão de estoque, não. Eles não vão capturar o dado do gerenciamento, não. Tá, então seria a classe, aí classe, fornecedor sem vínculo, grupo material, essa não, né? Não. Essa ramo de atividade também não. Isso aí tem que falar com a Shirley. Serviço, subclasse, unidade. Então, Sim. basicamente, movimentação deixa eu olhar por aqui, que é melhor. Essa almoxarifado também não. Não, isso não. Não interessa. Tá. Então, é a classe, só para a gente já definir que você vai dar autorização. Fornecedor. Olha só, tudo que for relativo à área de catálogo de materiais e serviços, eu posso até dar o crivo. Tratou de fornecedor, tem que falar com a Shirley. Então aí a parte administrativa, mas em princípio da parte material, que está ligada a você, seria a classe, grupo, material, né? Serviço, subclasse e unidade. Eu também já mapeei aqui. Subclasse e unidade. Exato, isso aí. Tá. A parte de fornecedor é outro gestor, então eu também preciso da autorização desse outro gestor. É a Shirley, né, gente? É isso. É com você, Shirley, isso, né? E aí teria que entender se são as duas, né? Porque a gente já entendeu que fornecedor, ela agrega aquele eventuais. E vai ter um sim ou não, um flag dizendo se é eventual ou não. Né? Sim, são os dois. A gente tem um atributo similar no sistema para o eventual. Oi, boa tarde. Não, é o seguinte, eu estava até falando com o Geraldo aqui, na verdade, tanto a parte dele quanto a minha parte, ela pode ser concentrada até na coordenadoria geral, entendeu?
Porque, se eu não me engano, o gestor de tudo, eu acho que é a coordenadoria geral. Isso. Para o Fábio, então. Possivelmente vai passar pela gente e tal, para a gente dar um ok e tal, mas eu acho que parte da coordenadoria geral. Tá. E aí, como é que a gente faz? Vocês mandam para mim, então, é isso? E esse fornecedor sem vínculo tem interesse? Sim, temos interesse. Tá bom. O sem vínculo, eu não sei se é o mesmo definido como eventual, não, né? Não, é outra coisa. Eu não sei o que é assim. Eu também não sei informar. Para poder opinar. Tem bem menos informação, né, do que o outro fornecedor. Bom, gente, aqui, da minha parte aqui, fiquei bem satisfeito pelo nível de similaridade que tem da estrutura atual de vocês com a que nós já temos, tá? Eu falava nas reuniões anteriores, nós já temos uma estrutura de catálogo aqui e ela é muito similar. O que diverge aqui é um ou outro campo aqui que acaba sendo indiferente. E isso que a Felícia acabou de nos apresentar, isso vai fazer a gente ganhar um bom tempo aí, né? Isso é bem positivo aí para o projeto. E aí, em um segundo momento, a gente fazendo a coisa toda funcionar, passando essa fase de implantação aí, né? Talvez para a versão beta, aí a gente volta a conversar também aí, para pensar em serviços mesmo, e deixar isso aí de uma forma talvez diferente, se julgarmos necessário aí também. Mas da minha parte aqui eu tô bem satisfeito. A gente já vai demandar essa solicitação aí para vocês, né, para a gente formalizar e a gente começar já a trabalhar aí com esses dados. Francisco? Sim. Eu tenho duas observações que eu gostaria de fazer, e aí, tanto para a Felícia. Primeiro é o seguinte, Felícia, quando você pega o fornecedor e você faz essa comparação com as duas estruturas, né? Identificando quem é o eventual e quem não é o eventual, qual é o tratamento que você está dando quando esse fornecedor eventual quanto na tabela Só olhando, tem que dar uma olhada, posso compartilhar de novo, a gente vê. Eu acho que não há tratamento, eles vêm de tabelas diferentes, é isso. Mas eu posso confirmar aqui e compartilhar com vocês. Porque chama atenção, porque se na regra, né, que foi construída para resgatar esse dado, se ela entender que uma vez que o eventual ele já foi certificado pela prefeitura e ele entra não como eventual, é só entender o que ela faz com esse dado. Porque se não houver nenhum tipo de tratamento, o que pode acontecer é você receber registros duplicados do mesmo fornecedor, entendeu? Isso. Então, atenção que a gente está dando. Eu não sei qual ela vai ver na regra lá o que ela faz com a regra vai duplicar, porque é o Union All. O Union All é usado considerando que o que tem na tabela de cima não tem na de baixo, ou se tiver, ele não vai a RZ2, verdade. Então, tem que prestar atenção. Então, isso aí vai é uma questão de, se eu simplesmente trocar isso aqui só para a Union, ele vai trazer mas aí não sei como é que vai ser o tratamento. Não, ele vai trazer 2, porque, de qualquer jeito, aqui tem um campo que ele não está vendo da estrutura, né? Ele está sendo criado aqui, né? Sim. Não, e aí, mas de qualquer forma, aí se duplicar, Pode falar, Francisco, desculpa. Não, então, eu só ia falar que, de qualquer forma, essa duplicação aí nessa base de consulta, ela não nos prejudica tanto não, porque a gente faz uma verificação também aqui na hora de persistir esse dado na nossa base, né? É mais, o que faz uma diferença maior é a gente entender se algum desses fornecedores vai estar inativo, desativado, enfim, né? E aí a gente avaliando, tendo acesso a essa informação, a gente avalia direitinho.
Essa questão do dado duplicado não nos prejudica, não. Aqui tem essa informação, né? Aqui tem um tratamento que para uma estrutura que traduz se está ativo e inativo bloqueado. Isso foi captado na época aí da construção disso daqui. Não, perfeito. Outro ponto, Francisco, que eu queria relembrar é quando o Geraldo ele mostrou uma telinha onde tinha uma identificação de um valor contábil para o material, né? Então, assim, seria importante ver, talvez o Pedro saiba isso de cabeça, se não souber, se o FINCOM dá algum tipo de tratamento para isso. Porque essa é uma informação que hoje está no cadastro de material, né? O Geraldo mostrou para a gente, mas eu não sei se o FINCOM hoje ele utiliza esse campo para fazer algum tipo de categorização, entendeu? Não sei. Então, Qual campo, Fernando? Qual campo, Fernando? O Geraldo mostrou para a gente que lá no cadastro de material fazia uma menção de não sei se era uma conta contábil ou uma classificação contábil daquele material no cadastro, né? Então, assim, é só para a gente não perder tempo. Não, né? não faz, não. Não fazemos nada, nem recebemos essa informação. Perfeito, era essa a dúvida que eu tinha. Na minha memória, o FINCOM não fazia nada com isso. A informação está lá, alguns registros foram apontados com esse dado, mas na minha memória o FINCOM não fazia nada com ele. Então, é só para a gente não olhar para essa informação e achar que essa informação pode fazer algum tipo de diferença no momento que a gente for fazer algum tipo de contabilização no CAFEC. Não, tranquilo, é aquela parte que ele faz o mapeamento do conta contábil para alguns tipos de materiais ali, né? Mas ok, tá, tomei nota aqui. Francisco, deixa eu te perguntar, não sei se você já levantou com o pessoal, como é que eles fazem o mapeamento desse catálogo de materiais, aí talvez seja o pessoal o Pedro, aí, o pessoal da FINCOM, ao contabilizá-los. Eles têm algum nível alguma regra para mapear? Como é que vocês fazem esse mapeamento? Não entendi a pergunta, não, Wallace, em relação ao material. Por exemplo, uma aquisição feita em cima de um material, ela é de alguma forma automatizada para escrituração contábil? Não. Seja na liquidação, seja alguma coisa de depreciação, seja... Não, né? É tudo em cima da classificação orçamentária. A nossa contabilização é feita em cima da classificação orçamentária. E, assim, a parte lá que vai no passivo, alguma coisa assim, enfim, a gente não usa nada disso, nada de material, não tem nada em relação a isso. Automatizado. Entendi. Bom, é porque a nossa intenção é automatizar algumas coisas, né? Uhum. Algumas consistências, por exemplo, quando a gente tiver um contrato vinculado a um material, determinado item, um determinado bem, né? A gente já garantir que a reserva se dê numa natureza compatível, se for esse tipo de regra de negócio a gente tem, não contabilização. A gente tem regras de negócio, né, que compatibilizam a classificação orçamentária que está sendo feita em relação aos materiais, enfim, serviços. Perfeito. Como que essas regras estão materializadas? Isso está dentro, tem algumas coisas que são parametrizadas dentro do sistema, né? Que a gente tem grupos de naturezas de despesa, né? Uhum. E isso tem algumas que são parametrizadas, né? Outras não, tá dentro, é hard code. Perfeito. Perfeito. A gente está tentando identificar qual é a melhor forma de fazer esse vínculo desses cadastros que a gente está vendo aqui com os itens patrimoniais, que vocês já conhecem. Para que, a partir daí, o sistema consiga restringir e garantir certas coerências, como um empenho compatível com o contrato, do ponto de vista de item patrimonial do empenho, com os itens presentes nos contratos, né? Nas necessidades, as fazer reserva ali, enfim. Francisco, diversos deixa eu tentar entender a sua pergunta. Você está querendo fazer o quê, perdão? Nós temos, tudo isso aqui está sendo avaliado, né, também, com o foco de colocar dentro dos contratos, né, os itens que estão previstos no Sigma. Certo. Né? Então, um contrato para adquirir computadores, o computador vai ser um cadastro, um item do Sigma.
que vai vir por importação, por integração. Quando esse contrato segue o seu fluxo, né, pode ser uma ata de registro de preço, que tem um fluxo A, ou um contrato assinado após um processo licitatório sem ata, que é um fluxo B, independente disso, em algum momento a gente vai caminhar para o mundo orçamentário. Provavelmente, ao se fazer uma reserva de dotação, já num fluxo onde a gente faz uma contratação sem ata, ao iniciar o processo licitatório, se faz uma reserva. E assim a gente gostaria de entender exatamente qual seria a melhor forma de garantir essa coerência, se é que é possível. Se não for, a gente mantém como está e fica a cargo do usuário que vai emitir o empenho ou fazer a reserva, guardar coerência com o contrato. Essa descrição, acho que ela já vai nativa do processo de empenho, né? Na hora que a pessoa entra com a solicitação de despesa, ele tem que colocar lá quais são os itens que vão compor essa solicitação de despesa para emissão do empenho, tá? Então, ele já emite a SD e o código que está lá dentro vai ser do serviço a ser prestado ou do material a ser comprado. Eu não acho que tem que entrar nessa discussão, porque isso já é nativo da ferramenta atual da prefeitura com relação à parte contábil, entendeu? Eu acho que tem que se manter o que já é adotado hoje em dia. Se a CGM já faz isso, se mantém, está descrito lá no processo dele. Precisa, para fazer a SD, catálogo de materiais e serviços, vai fazer a SD agora, na solicitação de despesa, utilizando o catálogo no CEAFIC aí. Agora, como é que vocês vão construir essa tela internamente, eu não faço ideia, entendeu? Não, só estávamos aqui tentando ver se vocês já têm alguma... Parece que está dentro do código ali do FINCOM, né? Algumas garantias. A validação da coerência entre natureza da despesa, que é informada na SD de vocês, e os itens que ali estão ali dentro. Por exemplo, lá na SD vocês fazem referência aos itens, correto? De material. Correto. Pois bem, lá também tem um campo natureza da despesa de 8 dígitos, não tem? Tem. Qual é a forma de garantir que essa natureza seja coerente com esses itens? Essa é o equivalente que a gente quer ter. Nenhum. Pois é, esse é o Não, ponto. não, Então, olha talvez só, a gente mantenha assim. Calma aí, muita calma nessa hora. Assim, quando você faz lá, quando a gente hoje no FINCOM faz a SD, né? E a SD eu tô querendo crer, né, o Wallace, que a gente está registrando isso nas nossas necessidades aí no modelo de vocês. A gente, nesse ponto aí, a gente insere uma infinidade de informações, desde a classificação orçamentária, né, até modalidade de licitação, enfim, toda a parametrização legal a gente coloca ali dentro, além dos itens, serviços, né, ou serviços que estejam sendo adquiridos. Quando a gente informa isso nas ASD, a gente tem, sim, regras de negócio, algumas, é isso que eu estou te falando, algumas parametrizadas, então o gestor faz essa parametrização, tem tela para ele lá entrar lá e fazer essa parametrização, onde ele faz o cruzamento dessas informações. Ele fica, dependendo da natureza de despesa que ele esteja executando, entendeu? Ele tem, sim, algumas críticas dizendo, olha, para essa natureza você não pode usar esses códigos de materiais, para essa, entendeu? Quando ele vai informar os materiais, ele já dá essa crítica, dizendo, olha, a natureza é incompatível, né, com o material, ou com o serviço, enfim. A gente tem essa parametrização. Parte delas é feita parametrizada, tá? E parte é feita dentro do próprio código, tá? Então, a gente tem uma série de checagem nessa tela da SD, né, de regras de negócio, que fazem essa checagem, sim, entendeu? E eu estou entendendo que isso, assim, similarmente, né, ao que está sendo construído pela Logos, está lá no registro das necessidades, né? É lá que vai ser registrado isso, né? Uma pequena diferença, Pedro, a gente apenas, na necessidade, deixou uma vinculação só com os bens mesmo, que são necessários, sim. E a gente adiou para a reserva, no momento que a reserva... A classificação, não é isso? A classificação orçamentária. Exato, se você puder, se você conseguir, Pedro, pinçar alguns trechos de código que materializa essa regra e alguma tabela de parâmetros que nos norteie na forma como nós vamos fazer a mesma consistência ou, de repente, vislumbrar uma forma diferente, enfim, seria muito útil também para os nossos trabalhos. Tá?
Tá, só que assim, a gente tem uma maneira um pouquinho diferente, né? Que a gente fez grupamentos de despesa, né? Sim. Então, a gente criou grupos de naturezas de despesa, né? De acordo com essas necessidades. Tudo bem, tudo bem. Assim, a gente hoje não tem nenhum relatório, vamos dizer assim, que materialize isso. Então, a gente vai ter que extrair na marra de lá. Eu sei, imagino. Extrair na marra. Então, a gente pode tentar fazer um trabalho desse sim, ver se a gente consegue extrair isso e te mandar, sei lá, de repente, numa forma de planilha. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer isso aí. De qualquer forma, eu não sei se o grupo de despesa, grupos de natureza que você está se referindo, são os 2 primeiros dígitos da natureza, categoria e grupo, mas se a regra estiver aí, a gente também consegue aplicar. O importante é a gente ver exatamente como é que vocês estão fazendo, e aí a gente já vai em cima desse formato, né, para começar. A grosso modo, Wallace, assim, sendo muito grosseiro mesmo, é algo parecido com o item patrimonial que vocês criaram lá, entendeu? Certo. A grosso modo é assim. Eu não gosto de falar que é similar, porque assim tem uma diferença do que vocês estão fazendo agora, do item patrimonial. Eu acho que é uma forma mais tranquila de se fazer, entendeu? Do que o nosso, que está muito aqui numa codificação interna que a gente fez, enfim. Perfeito. Mas é dessa linha, entendeu? Compreendido. Entendi. Perfeito. Pedrinho, aproveitar e deixa eu te fazer uma outra pergunta. A Felícia, quando apresentou ali o Data Bridge, ela mostrou ali que ela já registra os dados da movimentação desse material no estoque, né? E o que compõe essa movimentação, em algumas vezes, são transações que representam fatos contábeis, né? Como ajustes, como depreciação, como baixa, né? E hoje o Fincom ele faz a contabilização desses movimentos, desse patrimônio dentro do estoque, né? O Fincom não existirá mais. Eu cheguei a perguntar a você uma ocasião se o Sigma ele te encaminhava para o Fincom essas movimentações para fazer esses registros contábeis no momento em que depois que essas transações foram executadas. Como é que vai ser isso dentro do CFIC? Você já pensou nisso? Como é que a gente vai estar fazendo esse registro contábil desta movimentação, desses materiais que são feitos hoje no estoque e continuará sendo pelo Sigma? Assim, Fernando, em termos de sistema, eu não sei se isso é feito no Fincom, se essas movimentações de estoque, essas contabilizações de movimentos de estoque são feitas no Fincom. Se são feitas lá pela área contábil, alguém manda lá um relatório para eles, lá, essas áreas, né, de almoxarifados, mandam relatórios lá para a área contábil, e eles fazem lá hoje, se fizerem, né, que eu desconheço, eu não sei, eu sou sincero com você, eu não sei se fazem. Eles fazem sim, Fernando. Então, aí o Geraldo já está confirmando, eles fazem. Mas só isso o que a Márcia lá da contabilidade, esqueci o cara que está substituindo ela, acho que a Márcia Francisco, quando se aposentou, ela pega como se fosse só o resultado final, saldo anterior, entradas, mais entradas, menos saída, e saldo final, e leva para a contabilidade para gerar o plano de conta só do imobilizado. Então, tá? Quando tem erro, é que ela me reporta para eu tentar identificar o erro e corrigir antes do dia 16, que é o dia que eles levam para o balanço, para o DO Web. Mas então, quem é que gera esse relatório hoje, o Geraldo? Sou eu que gero, quer dizer, são o pessoal da CGM que gera a partir do próprio sistema. Eles só colocam a informação dentro do que foi gerado dentro do sistema dele. Eu não sei se é manual, automático, como é que é feito. Eu sei que eles emitem um relatório e colocam em algum lugar. Não sei se é gravado, não sei como é que é feito. Então, isso provavelmente chega lá na contadoria lá e eles utilizam lá o que a gente chama de ficha de lançamento, que é um voucher, né? É uma nota patrimonial, entendeu, o Wallace? A gente faz similar a uma nota patrimonial. É um voucher que o cara vai lá, escolhe um evento lá, e esse evento tem lá relacionado um débito, um crédito, enfim, e vai lá registrar isso contabilmente. Em relação aos bens móveis, né, a gente tem um sistema de bens móveis aqui, né, que a gente chama de CISBens,
E esse sistema ele gera também informações que vão ser levadas para serem contabilizadas lá no Fincom, entendeu? A movimentação desses bens, né? Depreciação. Aí a gente tem esses movimentos de depreciação, enfim. Aí isso tudo é registrado no Fincom e sai lá do Sisbens. Perfeito? É isso. Então, tem dois caminhos aí, esses bens, né, que são os bens móveis, que vêm lá e a gente faz a contabilização, e esses relatórios que saem aí desses almoxarifados, né, que o Geraldo aí registrou, que vai lá para a contadoria, para eles fazerem os lançamentos através de ficha. Só ficar atento, Wallace, como é que nós vamos proceder, né, para fazer esse mesmo registro contábil, que é importante, né? A gente está falando do patrimônio, né? Fazer esse registro contábil dentro do próprio CIAFIC. Perfeito, Fernando. Como essa integração não está prevista, né, Pois é. Ela tem que ser mantida como é hoje. Eu acho que ela não foi prevista justamente porque não há, né, a integração atual. Uhum. Então, isso não é um problema algum, porque os tipos patrimoniais já estão previstos para depreciação e para toda sorte de alterações no patrimônio. É só reproduzir exatamente como se dá hoje. Eu acho até que... Mais à frente, a gente pode vislumbrar algum tipo de integração. Acho até, Wallace, que acho que vocês já mostraram aí, no CIAFIC tem até uma facilidade, que é você consumir uma planilha Excel para fazer essas contabilizações, né? Ou seja, esses relatórios são enviados lá para a contadoria, né? Eles podem hoje ser transformados em planilhas Excel, e aí ele vai fazer isso de forma mais rápida, né? Em vez de ficar uma a uma lá digitando, ele vai fazer de forma mais rápida, né? Perfeito, Pedro, isso é verdade. Assim, o último ponto também que eu queria trazer, havia um movimento dentro da prefeitura de levar a lei de formação dos serviços para o modelo CNAE, para o modelo nacional, e sair do modelo CAI. Na época, havia até uma meta na própria Fazenda para que isso ocorresse, para que isso acontecesse. Isso seguiu em frente, Geraldo morreu, e o CAI é que vai perdurar e não vai mais passar para o modelo CNAE. Tem que conversar isso com o pessoal da própria Secretaria Municipal de Fazenda, entendeu? Ali tem que falar com a SUBO ou a outra subsecretaria, o pessoal do ISS. Entendeu? Eu não tenho a noção disso porque não deu prosseguimento. Eu pensei que nessa versão nova do sistema, eles fossem tratar disso ou permanecer, mas não houve nenhum comunicado para a gente com relação a isso. Então, eu acho que o nosso comportamento deve ser seguir com o que está no Sigma hoje mesmo, que é o padrão CAI, e se lá na frente, depois da alfa, da beta, do sistema já estabilizado, pensar em mudar a lei de formação de serviço, a gente age dentro do CIAFIC. Então, é uma preocupação a menos para a gente nesse momento. Beleza. Seria variável para ver se isso vai para um... A Fazenda determinar. Sim. Na verdade, é para ter um padrão mesmo nacional, né? Porque existem algumas integrações que são feitas que, com o governo federal, se nós municípios, tivermos no mesmo modelo, essas integrações vão ser mais suaves, mais fáceis, com menos erros. Entendeu? Mas se esse movimento ele perdeu força, então, a gente, nessa versão da alfa, a gente caminha com o modelo CAI, e não com o modelo CNAE. Bom, pessoal, da minha parte aqui, estou satisfeito, vou encaminhar essa solicitação aqui para vocês, através do Wallace e dos meios formais aí, e aí, tendo mais dúvidas, eu volto a demandar aí alguma reunião com vocês para esclarecer mais alguma coisa. A gente não queria tratar também da questão dos dados da ata? Eu queria umas informações aí, gente, rapidinho.
Porque Então, peraí, só um minuto, só para saber se a gente vai tratar nessa mesma reunião. Assim, as pessoas que estão aqui poderiam tratar também, não sei se a gente trata nessa ou marca outra. Porque também era uma demanda, né? Tratar da questão dos dados das atas de preço ou não? Migração? Vou me confundir. Então, hoje, aí você está falando dos registros das atas em vigor, né? Isso, Hoje. isso. Então, o grupo que está aqui que consegue tratar desse mesmo tema? Se sim, podemos dar continuidade por mim aqui. Com a Shirley, né? Acho que sim. Mas acho que o Geraldo tem alguns pontos ainda antes, né, Geraldo? eu gostaria de perguntar aí a respeito da questão justamente da captação de demanda, da questão do resultado do registro de preço. Como eu conversei com vocês na reunião anterior, não pude participar da reunião de ontem, porque eu estava ministrando um curso aqui de segunda-feira, né, que teve a presença da educação. O Sigma, ele demanda informações. Na época que a gente pensou o registro de preço, a questão da captação de demanda, a ata de registro de preço, não se teve o tempo de selecionar nada, se colocou no Fincom porque seria uma versão mais adequada, mas a informação em si, ela é nativa, né, na questão do estoque virtual que gera a ata de registro de preço, ela teria que ter uma coligação direta com a área de estoque, e a gente criou telas e rotinas que capturasse essas informações pós-execução, captação de demanda, execução da ata de registro de preço, para que a gente validasse a questão do gerenciamento e gestão dos nossos estoques mais efetivamente. Como é que isso vai se dar ou não vai se dar, ou qual é o planejamento com relação a essa questão. E o que vocês estão falando aí sobre versão beta, delta, o que é isso aí? Você entendeu, Francisco ou Gustavo? É que a gente tem uma necessidade que essas informações elas estejam dentro do Sigma para que a área de estoque consuma isso e até valide as informações. Se os itens foram comprados, que os órgãos que estão dependendo de gerenciamento do estoque estão participando das atas de registro de preço, se o quantitativo vai atender uma demanda futura, entendeu? Se essas informações dos estoques virtuais das empresas vai complementar os estoques já existentes na parte física para gerar a demanda a respeito daquele ano. São informações que eu já havia solicitado para o Fincom repassar em determinado momento para o Sigma e nunca vieram. Alô? Tá entendendo, Francisco? Vamos lá, deixa eu, vou começar respondendo aqui, uma das tuas dúvidas aí era o que eram as versões alfa e beta, que a gente tanto fala aí, né? Então, a versão alfa é aquela versão que nós estamos trabalhando aí com vocês para entrar em produção agora no dia 1º de janeiro, tá? Então, é aquela versão que a gente está fazendo ali, aquela versão do sistema que a gente está trabalhando aqui, só o feijão com arroz mesmo, o básico necessário para entrar em produção em virtude do pouco tempo que nós temos aí para fazer qualquer grande melhoria na ferramenta, né? E a versão beta é essa para o segundo momento. Entrou em produção, dia 1º de janeiro, vamos trabalhar aí resolvendo todos os eventuais problemas que aparecerem, ok. Vamos agora focar na versão beta, entendeu? Que seria essa segunda versão, que é onde nós podemos, sim, atender esses pleitos aí que vocês têm, né? Toda essa necessidade que você já nos pontuou aí, Geraldo, você também tinha falado em outras reuniões, de vocês terem algum tipo de consulta, de integração com o sistema, nós vemos isso como tranquila até, né? Só não é tranquila para a versão alfa. Entendeu? Que é a primeira versão. A estrutura, só complementando aí, a estrutura hoje, que eu não sei que foi discutido na reunião da Secretaria Municipal de Educação, tá? Pelo que eu entendi do sistema de pedido de vocês, ele não atenderia a questão de captação de demanda a contento. Vocês vão melhorar isso ou vai ser o que tem? Vocês fizeram a apresentação naquele dia para
poder a gente tentar se virar com isso e vida que segue? A nossa apresentação foi no intuito de apresentar uma primeira versão viável, minimamente factível para entrada em produção. Esse foi o nosso intuito. A partir daí, né, vocês como usuários aí, cotidianos da ferramenta, nós vamos continuar essas reuniões para ir melhorando e otimizando, sim, o sistema. Geraldo, Ou a gente seja, não teve- essa questão, então, dessa estrutura de captação de demanda, vocês vão melhorar, né? Então, ela não tá, bem, no meu ponto de vista, ela não estaria aceitável. Então, vocês vão tentar melhorar isso, mas também não sabe se vai chegar àquela questão da hierarquização da unidade orçamentária, chegar até a menor unidade, poder consolidar por unidade orçamentária ou não, secretaria, órgão, setor. Essa questão toda não ficou fechada, né? Não ficou fechada. Tá bom. A Só Roberto decide. Oi. um Pode parênteses, falar aí, Pedro. Sei quem está falando. é o Wallace. Pode falar, Wallace. Geraldo, na reunião, o que me parece que a aresta que ficou em relação às necessidades era a questão de quem apresentava a necessidade e quem faria a aquisição daquela necessidade, a depender de alguns critérios. Por exemplo, a IPLAN faz aquisição de equipamento de informática para administração indireta. No caso da administração direta, parece que ela não faz. Então, tem algumas condicionantes para quem adquire ou quem supre determinadas necessidades de determinados pleiteantes. Isso a gente está analisando a melhor forma de tratar, tá? E assim, veremos o que será possível na versão alfa. Ao longo das próximas reuniões, a gente vai fazendo apresentações para ir alinhando esses entendimentos. É porque eu não senti, perdão, na época que vocês fizeram isso, a questão de captação de demanda, a questão de ata de um órgão, eu não consegui visualizar isso de uma forma adequada lá dentro, entendeu? Eu não enxerguei a estrutura da prefeitura de acordo com o novo padrão de licitação, a permissão de ter adesão externa, interna, como é que seria isso estruturado em termos de CIS, unidade orçamentária, não orçamentária, uma secretaria poder aderir a uma ata de outro. Desculpa, eu não consegui visualizar isso e, na verdade, ainda não estou visualizando. Você está me dizendo uma coisa que é factível de construir, mas a solução que foi apresentada, ela não está caminhando para esse escopo, ou se está caminhando, eu ainda não estou visualizando, entendeu? Eu sei que você está me apresentando, eu precisava entender visualmente, vislumbrar isso, essa estrutura vai obedecer isso, essa unidade orçamentária ela vai poder criar isso, quem tiver abaixo na estrutura do CIRCE já é nativo da estrutura daquela secretaria, vai poder entrar com a sua demanda, ou então uma pessoa em cima da unidade orçamentária vai definir para as suas unidades abaixo, o que seria o ideal, que cada unidade consumidora pudesse, dentro da sua secretaria, definir a sua demanda até fechar prazos, essas coisas. Eu não visualizei isso muito bem, é só essa questão, Wallace, mas isso é uma questão que mesmo que vocês construam, quem tem que dar a solução a isso são as áreas competentes de cada secretaria, entendeu? Como um todo, e a Roberta no final das contas é isso. Só estou falando isso para vocês, que eu ainda não enxerguei isso muito bem. Ô, Geraldo, só para ficar claro, quer dizer, a gente está partindo aí das apresentações, né, do que foi a percepção, os feedbacks que a gente teve depois uma demanda especial da educação, que foi essa que o Wallace mencionou, isso foi esclarecido, então a gente deu um go-ahead, validou isso na reunião do Comex, que inclusive a Roberta estava presente, ela mesma apontou isso, falou, olha, a gente segue, e quando o produto estiver construído, a gente aí talvez tenha uma percepção melhor. Mas, a princípio, pelo que a gente está observando, para a versão alfa, talvez aí com algumas lacunas, né, que a gente vai aí, evoluindo ao longo do próximo ano, estaria em condições de a gente começar a operar. Mas aí, para ter certeza disso que você está buscando enxergar, talvez quando tudo estiver de fato construído. Pelas apresentações que a gente considerou
como uma forma de homologação. Inclusive, eu próprio homologuei o que foi feito como apresentação, né, do modo, dos fluxos, dos protótipos que a gente viu. Ficou compreendido que é possível seguir na construção e que atenderia. A gente só vai ter a certeza mesmo. Na hora que o produto estiver entregue, a gente aí vai ter essa homologação final para poder ver esses detalhes. Uma lacuna ou outra eventual, que seja pequena e dê para corrigir a tempo, mas pode ser considerado. Se for alguma coisa maior, ficaria para o próximo ano, ao longo aí da versão beta. Isso que está mais ou menos alinhado. Tá? Mas aí você vai ter a oportunidade de ver, com certeza. Tá bom. Você falou sobre a questão da homologação. Como é que vai funcionar isso aí em termos de componentes aí de extração, de informação que está lá? Cada setor vai se responder. No final, se eu chegar aqui para lá com vocês, o catálogo está sendo carregado errado. Aí eu falo, aí PT saudações, aqui não vai para frente enquanto não for corrigido, né? Isso eu vou ver com a Roberta ainda. Tá, ok. Porque, aqui ela vai definir esse processo de homologação pela subgerência. Ok. Obrigado. Bom, a gente segue, não sei a Shirley, a gente segue com a parte das atas de registro de preço. Eu não sei também, pela Logos, se vocês tinham se programado para tratar os dois assuntos ou a gente faz em outra reunião. Você está se referindo à carga das atas? É isso? Isso. A importação das atas? É isso. Porque eu entendi que você não tinha feito um pedido para fazer esses dois assuntos? Eu acho que, mesmo que eu tenha feito, eu acho que a gente pode dividir, deixar para uma próxima reunião, até porque deixar amadurecer um pouquinho mais a modelagem, né, do que está sendo feito, para a gente ser mais objetivo. Então, tá bom. Então, beleza. Então, acho que a gente encerrou por hoje, né? Você vai, Wallace, a gente vai fazer uma reunião agora, né? Você vai mandar um outro link? Você manda lá no chat, então. Tá bom. Então, beleza. Tá bom. Forte abraço a todos aí, hein? 5 minutos Tá, só para ajudar no intervalinho, pode deixar, tranquilo. Falou, gente. Abraço. Boa tarde. Um abraço a todos aí. Abraço. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Um abraço. Boa tarde. Tchau. Tchau, boa tarde, gente. Tchau.